Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver a última maneira de entrar dados no Zotero, que é a entrada manual. Pessoal, demorei um pouquinho para gravar esse vídeo porque durante a semana passada eu estive desenvolvendo alguns materiais que serão muito úteis para quem precisa fazer esse tipo de entrada no Zotero, entrada de dados manual. Esse tipo de entrada todos nós precisamos fazer em algum momento da nossa pesquisa, entrar algum tipo de documento que a gente não encontra numa base de dados ou o PDF não carregou totalmente o metadado quando a gente jogou para dentro do Zotero. Então a gente precisa fazer alguns ajustes de maneira manual naqueles campos do metadados, né? Então esses materiais que eu fiz vão facilitar muito no processo disso. Então pessoal, esse vídeo vai ser muito mais um tutorial de como usar esses materiais que eu desenvolvi do que uma aula apenas mostrando exemplos e exercícios, tá bom? Mas que melhorias foram essas que eu desenvolvi no Zotero na semana passada e que serão tão úteis para vocês? Na verdade foram 3 materiais que eu criei que vão facilitar muito esse processo especificamente, tá bom? Vamos ver quais são eles. Então, agora eu estou aqui no Zotero e vou mostrar para vocês a primeira melhoria que eu fiz aí para o Zotero, que vai facilitar bastante a nossa vida. Eu criei um estilo ABNT novo para o Zotero. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui para mostrar para vocês. Eu vou clicar aqui em editar, preferências, e vim aqui na guia citação, nessa abazinha estilos. Então, nos vídeos anteriores a gente viu que a gente pode instalar estilos novos para o Zotero, né? Clicando aqui nesse obter estilos adicionais, a gente vai para o repositório de estilos no Zotero e pode acrescentar um novo estilo. A gente viu que a gente pode instalar estilo ABNT, Vancouver e etc. Eu tinha recomendado que vocês usassem esse estilo aqui, né, do Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, mas eu acabei desenvolvendo na semana passada, pessoal, um estilo próprio para a gente poder usar, que é o estilo, por enquanto eu chamei de Planeta Zotero ABNT, autoria abreviada. E o que esse estilo tem de diferente dos outros que já existem aí, né? Já estão prontos lá na biblioteca do Zotero? Primeiramente eu fiz a correção da sintaxe que gera as referências à ABNT automática. Então, havia alguns pequenos errinhos ou de vírgula, ou no campo de lugar, no caso de artigos, não ficava perfeito com a norma, né? Isso poderia gerar algum problema para vocês futuramente. Então, esse estilo que eu venho, que eu desenvolvi, que eu vou sempre lapidar, venho sempre melhorar ele está praticamente perfeito em consonância com a norma. Então, isso aí já é uma grande melhoria que vai facilitar muito a vida de vocês. E a correlação dos campos que gera a norma ABNT está muito mais intuitiva, ou seja, quando você for fazer a entrada manual dos dados, você vai perceber que você vai colocar as informações de modo muito mais intuitivo nos lugares certos, nos campos certos, né? Os campos que são obrigatórios, os que não são, isso vai ficar muito mais claro para vocês, né? Principalmente para quem for fazer, pessoal, uso de legislação e documento jurídico. Isso foi sempre uma das coisas mais trabalhosas no Zotero, sempre foi assim, eu digo, sempre foi o calcanhar de Aquiles no Zotero, trabalhar legislação e documento jurídico na norma ABNT usando o Zotero. Daqui a pouco no vídeo, mais pro final do vídeo, a gente vai ver especificamente essa questão da legislação. Primeiro eu gostaria de mostrar para vocês como vocês vão instalar esse estilo do Planeta Zotero, esse estilo Planeta Zotero aqui que eu criei no Zotero de vocês. Por enquanto esse estilo não está naquele repositório de normas, clicando aqui no obter estilos adicionais, por enquanto esse estilo não está lá disponível, porque eu preciso submeter para os administradores do Zotero para que eles façam a avaliação, né, e coloquem disponível para todo mundo, para o mundo inteiro de verdade usar. Então por enquanto eu só posso colocar no meu blog enquanto eles estão avaliando esse processo, e para adiantar eu já coloquei no meu blog para que as pessoas possam fazer o download e a instalação. Já destaco para vocês que para o meu estilo funcionar perfeitamente, vocês vão fazer marcar aqui este quadradinho, vão fazer essa marcaçãozinha aqui, ó, incluir URLs de artigos impressos na referência. Tá? É uma coisa que eu recomendo. Ele vai funcionar se você não marcar isso? Vai. Porém, se você marcar isso aqui, ele vai gerar aquele acessado em, disponível em, nos artigos que são tanto impressos quanto eletrônicos. Então a tua referência vai ficar mais completa. Tá? Então recomendo que você faça essa marcação. Tá bom? Então vamos ver agora como é que vocês podem instalar esse estilo novo que eu criei no Zotero de vocês. Eu vou dar OK aqui nessa janela e vou lá no blog mostrar para vocês onde é que esse estilo está disponível para download.
Bom, então aqui eu já acessei o blog Planeta Zotero. Quem não sabe o endereço, basta jogar Planeta Zotero, que é o nome do blog, no Google, que vai ser a primeira ocorrência que vai aparecer lá. Tá? Então você pode acessar o meu blog. Já falei que aqui tem outros tutoriais, né, disponíveis, mas vamos focar agora primeiramente no tutorial Estilo da norma BNT 2018 para o Zotero. Eu sempre vou colocar aqui, pessoal, a data de atualização que eu fiz do estilo. Então, a última atualização foi no dia 24/4/2020. Aí eu venho explicando aqui as melhorias do estilo, né, a necessidade de utilizá-lo e como você vai fazer a instalação. Você vai apenas clicar aqui nesse íconezinho que está aqui embaixo. Clique aqui para fazer o download do estilo. Você vai clicar neste botão. Ele vai te encaminhar para uma janela. Eu hospedei esse estilo no Google Drive, então o Google Drive não tem um programa que visualiza esse estilo como se fosse um PDF, um documento do Word. Ele não consegue visualizar. Então muitas pessoas acham que fizeram alguma coisa errada quando aparece essa mensagem aqui. Nenhuma visualização disponível. Não tem nada a ver. Isso aqui é só porque o Google Drive não consegue visualizar esse estilo do Zotero. Ele é o Google Drive, ele não é um gerenciador de referências, né? Então não fiquem preocupados com essa mensagem aqui, tá? Apenas cliquem aqui no download, esse botãozinho azul aqui de download. Clicando aqui, ele vai carregar essa telinha aqui do Zotero Connector, tá vendo? Essa telinha aqui do Zotero Connector. Add Citation Style to Zotero. Ele está perguntando, você quer adicionar esse estilo ao seu Zotero? Você vai apenas clicar em OK e ele vai iniciar aquele processozinho com o plugin e disse que o estilo está instalado. Vamos lá ver se instalou mesmo. Então eu volto aqui no Zotero, venho aqui de novo no menu editar, preferências, na guia citação, aba estilos, e eu vou descer aqui a minha listinha e vou ver que pronto, aqui o estilo já está aqui, já foi instalado. Isso vai acontecer no Zotero de vocês também, tá bom? Então vou dar OK aqui. Pronto, fizemos a instalação do estilo. Feito isso, vocês já estão com tudo pronto para começar a fazer a entrada manual no Zotero. Mas tem uma questão que sempre incomoda a gente, né? Principalmente quando a gente está começando a fazer uso do Zotero, né? Para que serve essa entrada manual? Quando eu vou precisar fazer, né? E quando eu estiver preenchendo os metadados, quais são os campos que são obrigatórios? Como eu posso saber qual o tipo de preenchimento que eu vou fazer aqui nesses metadados aqui do lado direito da tela, né? Eles existem um padrão para preenchimento. Então, como é que eu vou saber o que preencher, o que eu posso deixar em branco e como preencher esses metadados, né? Para isso, pessoal, vocês vão utilizar o segundo material que eu desenvolvi, tá? Que é o guia de preenchimento de metadados no Zotero. Esse guia também está disponível para download lá no blog Planeta Zotero, e vou mostrar para vocês agora o que é esse guia e como vocês vão acessar e utilizá-lo, tá bom? Vou voltar lá no blog para a gente ver e conhecer esse guia. Então estou aqui novamente no blog e vocês vão acessar aqui o primeiro post para acessar o guia de preenchimento de metadados no Zotero. Ele ainda está na versão, eu chamo de beta 1, porque eu não fiz o mapeamento para todos os tipos de documento que existem no Zotero. Primeiro, para liberar, para vocês começarem a utilizar e trabalhar, eu fiz para as tipologias que são as mais utilizadas, né? Que é artigo científico, tese, dissertação, TCC, livro, e livro também vai englobar guia, manual, cartilha do Ministério da Saúde, esses documentos administrativos, né? Vocês podem cadastrá-los como livro. Fiz também para capítulos de livro e para legislação. Então são essas as tipologias que eu já fiz e já disponibilizei aqui no guia. Então eu vou clicar aqui, ó, vocês podem fazer acesso clicando neste botão. Eu vou clicar aqui neste botão, ele vai abrir o guia. Pronto, está aqui o guia. Primeiro, ele ainda está na versão beta, como eu falei, eu sempre coloco a data em que eu atualizei o guia. Aqui um sumário, para que vocês possam acessar rapidamente as seções do guia, né? E eu faço aqui primeiro uma contextualização de como usar esse guia. Eu ressalto a importância de estar utilizando a norma
do Planeta Zotero que eu criei, porque ela estará compatível com o guia. Então, ao fazer o preenchimento manual e utilizando a norma, o estilo ABNT, né, do Planeta Zotero, você vai estar garantindo que você vai gerar sua referência bem perfeitinha lá no final, lá no Word, né? Então, é um casamento que tem que ser feito. Usar o estilo da norma ABNT desenvolvida pelo Planeta Zotero e utilizar o guia para fazer o preenchimento adequado para essa norma. Tá? Então, eu venho explicando isso, como instalar a norma, deixar esse botãozinho, essa marcaçãozinha aqui de incluir os URLs de artigos impressos na referência ativada, né? E eu venho falando quando serão necessários fazer entradas de metadados, enfim, eu venho explicando todo o processo, né, de entrada manual no Zotero. Depois eu venho trazendo aqui cada tipologia, artigo de periódico, e eu trago um trecho da norma BNT, o que a norma BNT diz, né? E sempre exemplos de vários artigos dessa tipologia, enfim. Para todas as tipologias eu venho fazendo isso. Eu trago primeiro o que a BNT diz, exemplos do Zotero e exemplo retirado da norma BNT. E o mais importante é esse quadrinho que eu trago aqui sempre na segunda folha de cada metodologia, que é uma foto da tela do Zotero mostrando em verde os campos que são obrigatórios para a BNT e aqui o exemplo de preenchimento deles, né? O que está em azul vai ser obrigatório apenas quando o artigo ou o livro tiver essa informação, então não são coisas que são obrigatórias, só vai ser obrigatório se aquele documento tiver a informação. Então você vai ter que preencher. Então destaco isso em azul. E em laranja, os campos que são opcionais. Não são obrigatórios, são opcionais. Se você quiser deixar a sua referência mais rica, você preenche. Então, para todas as tipologias, eu faço esse gráfico aqui, né? Então, tem para dissertação, tese, a mesma coisa, tá? A mesma explicação do que é exemplo da norma, do que é obrigatório, do que não é. Tá vendo? Capítulo de livro. Tá bom, pessoal? Enfim, esse guia vai ser muito útil para vocês utilizarem a entrada manual no Zotero, tá? Bom, pessoal, mas em que situações a gente precisa fazer uso da entrada manual no Zotero? Basicamente, são em 3 momentos que a gente precisa fazer uso da entrada manual no Zotero. Eu vou voltar agora para o Zotero para mostrar para vocês exemplos dessas 3 situações em que a gente vai precisar fazer uso da entrada manual. Bom, agora já estou de volta aqui no Zotero e eu vou usar como exemplo, pessoal, aqueles mesmos documentos que a gente já trabalhou nas aulas anteriores, artigos e PDFs que a gente viu nas aulas anteriores. E a primeira situação em que eu preciso fazer a entrada manual é quando eu preciso fazer a correção de algum metadado que ficou incompleto, ou que o Zotero ou que a base de dados não forneceu corretamente. Então, por exemplo, esse artigo aqui, no caso, não importou lá, não veio da base de dados ou do local onde eu importei, né? Não veio a quantidade de páginas, aqui, o intervalo de páginas, na verdade, né? Quando é artigo, a gente tem que colocar aqui o intervalo de páginas. Quando você vai saber se é o intervalo de páginas ou se é o total de páginas? Mais uma vez, você vai ter que usar o meu guia, lá, aquele guia que eu fiz de preenchimento de metadado. Vai estar explicando tudo isso. Tá? Então aqui, no caso de artigo de periódico, eu já sei que a gente tem que entrar um intervalo de páginas. E não veio aqui, está em branco. Tá? Então como é que eu posso fazer? Então eu vou acessar aqui o PDF do artigo para que eu possa verificar o intervalo de páginas e fazer o preenchimento manual. Então eu vou clicar aqui 2 vezes no artigo. Geralmente ou a informação vem no início, né, do artigo ou no rodapé. No caso desse artigo, acredito que esteja aqui no rodapé. Pronto, está aqui, ó. A página, o intervalo de páginas é da 849 até 861. Então eu vou copiar essa informação aqui. Poderia estar decorando ou escrevendo num papelzinho aqui. Eu vou copiar mesmo e vou colar lá naquele campo. Então aqui eu faria, ó, voltei para o Zotero. Aqui no campo páginas, né, nesse metadado aqui, eu deveria fazer a digitação dos dados aqui. Eu vou apenas colar, porque eu já copiei, fazer o preenchimento aqui,
Pronto, já preenchi. Acabei de fazer o preenchimento. Onde é que eu clico para salvar? Em lugar nenhum. Você não vai ter nenhum botão que você precise clicar para salvar. Ele já salva automaticamente. Basta clicar fora, dar um Enter ou clicar em outro lugar do Zotero aqui, tá? E ele já salvou essas informações. Então aqui o intervalo de páginas já está gravadinho. Queria mostrar para vocês agora aquela dissertação que eu mostrei no vídeo passado, a minha dissertação de mestrado, que veio completamente errada. Lembra? Como é que eu faria para fazer a correção dela no Zotero, a partir da entrada manual? Então eu vou clicar aqui nos meus PDFs. Então no vídeo passado eu mostrei que era só arrastar para cá, né? Arrastar o PDF para a coluna do meio de Zotero, soltei. Agora aguardo um pouquinho. Pronto, já veio aqui a minha dissertação e ele já fez aquela conversão. A gente já esperava que isso ia acontecer, a gente viu no vídeo anterior, né, que ele faz um preenchimento errado da minha dissertação, ele já chama de artigo de periódico, enfim. Então, eu faria aqui, primeira coisa, alterar o tipo do item para tese. Ele vai dar esse aviso, eu vou dar OK, não tem problema. Eu faria aqui a correção dos metadados, clicando em cada campo desse aqui e fazendo a digitação manual dessas informações. Então, o guia também vai te ajudar a fazer o preenchimento adequado. Eu destaco aqui o campo tipo, tem um preenchimento bem específico para você fazer, que a norma exige. Você tem que colocar o grau da tese. Eu vou fazer aqui, ó. Então eu iria colocar aqui, ó, dissertação. Já vou aproveitar aqui que já está escrito dissertação e entre parênteses o curso mestrado profissional em biblioteconomia. Pronto. Então é exatamente assim que você vai preencher esse campo tipo. Isso tem lá no meu guia o exemplo mostrando direitinho como fazer. O nome da universidade, lugar, enfim. Tudo isso tem lá no guia para que você consiga fazer isso de modo mais claro e que gere uma referência perfeita, né, na norma BNT. Tá bom? E a segunda situação em que eu preciso fazer a entrada manual vai ser aquela situação em que você, quando arrastar um PDF para dentro do Zotero, ele não vai carregar nenhum metadado com ele. Ele vai ficar simplesmente aqui o PDF sem nenhuma informação, sem nenhum metadado e aqui do lado direito você não consegue fazer o preenchimento. Essas informações aqui são informações inerentes ao PDF, né? Então você precisa primeiramente, isso eu já mostrei no vídeo anterior, né? Clicar aqui com o botão direito do mouse, criar o item Py e proceder com a entrada manual de metadados. Agora, com o guia, você sabe exatamente o que fazer. Você vai clicar aqui, mudar para livro, né, e fazer o preenchimento desses campos. Tá? Lá no guia tem também a informação de quais os campos são obrigatórios, quais os campos são complementares, né? Então, eu queria apenas destacar para vocês aqui o campo de autoria, tá? Aqui no meu exemplo, ele classificou aqui como nome completo. Se eu clicar aqui nessa caixinha bem transparentinha que está aqui do ladinho, ó, atenção, nessa caixinha aqui, ele vai mudar aqui para dois campos, olha. Tá vendo? O último e primeiro. Qual é a diferença de usar aqui o campo nome completo e clicar aqui em mudar para último e primeiro? A diferença é que quando eu estou fazendo a entrada de um autor que é um ser humano, um autor pessoal, eu preciso colocar aqui último e primeiro, para que eu coloque o sobrenome dele, no caso aqui, Marx. Bom, no caso aqui, Marx, né? Fiz a digitação. E Karl, no primeiro. Pronto. Se fosse uma instituição, vou criar aqui agora mais um autor, tá vendo? Cliquei nesse sinalzinho. Mas se fosse um autor institucional, como Fundação Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde, você faria o preenchimento aqui, ó, de campo único. Então você ia colocar aqui
OPAs, enfim, o autor institucional que você estivesse citando, quando esse documento for de autoria institucional. Tá? Então, o campo único serve para autores institucionais e os dois campos serve para autor pessoal, porque fica essa vírgula aqui no meio, né? Então, primeiro o sobrenome, depois o primeiro nome. Tá? Então é assim que você vai usar o campo de autor. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é que, clicando aqui nessa setinha do lado do nome de autor, e esse é o único campo que tem essa possibilidade de variação, a gente pode mudar para organizador, editor, né? Muitas vezes o autor do livro não é exatamente o autor, ele é o organizador e os capítulos foram feitos por vários autores, né? Então, se eu quiser cadastrar esse livro aqui no meu Zotero, eu iria mudar para organizador, por exemplo, né? Ou para editor. Tá? Então, o Zotero também possibilita essa edição. Tá? E os demais campos você vai fazer o preenchimento seguindo as orientações do manual. E a terceira situação em que eu preciso fazer a entrada manual de dados é quando você simplesmente não tem nenhum objeto digital do documento, você tem apenas o material impresso, pode ser uma tese, uma dissertação, um livro muito antigo, um DVD, um guia, uma cartilha do Ministério da Saúde. Você não tem esse material em PDF ou nenhum meio eletrônico, você só tem ele de modo impresso. E como é que você vai fazer então para colocar ele aqui dentro do Zotero, já que você não tem ele objeto digital? Você vai criar os metadados do zero. A partir do zero você vai criar e cadastrar ele no seu Zotero. Como é que faz? Você vai clicar aqui neste íconezinho, o novo item, que é um íconezinho que tem um mais dentro de uma bolinha verde. Você vai clicar aqui e vai clicar aqui de novo em mais. E ele abre aqui um menu com dezenas de tipologias para que você possa escolher. Então você vai escolher, por exemplo, aqui livro e vai fazer o preenchimento manual dos metadados, como a gente já exemplificou anteriormente. Tá? Se fosse um autor pessoal, eu vou mudar para cá e deixar assim como o último e primeiro, e faria aqui o preenchimento de todos esses metadados aqui. Tá? Mais uma vez, lembro que não tem botão de salvar. Se você preencheu, o Zotero já salvou automaticamente. Tá bom, pessoal? E por fim, eu queria mostrar para vocês a última melhoria que eu fiz no Zotero e que vai ajudar muito a quem precisa trabalhar com leis e documentos jurídicos. A entrada de legislações do Zotero, pessoal, de documentos jurídicos, sempre foi assim, bastante complicado, sempre deu muito trabalho para quem usa a BNT, porque o Zotero foi feito para quem usa... o Zotero foi feito numa universidade norte-americana e ele é atualizado muito por pessoas que não são brasileiras, né? Essa que é a verdade, é um programa internacional, embora tenha ele em língua portuguesa. Mas eles não, quando programaram o Zotero, eles não pensaram na norma BNT, claro, né? A gente que tem que criar o estilo aqui no Brasil e fazer as devidas adaptações. Então, a legislação, como é uma coisa muito específica da BNT, sempre deu problema no Zotero, sempre gerou uma referência errada e a gente sempre tinha que ficar fazendo adaptações e correções de modo manual e dava muito trabalho, tá, pessoal? Então, eu criei aqui... a terceira melhoria que eu falei que eu fiz durante a semana passada e que eu apresento agora para vocês, é que eu fiz aqui uns modelos de legislação e que vão casar muito bem com esse estilo que eu apresentei para vocês, que eu criei para o Zotero para a norma BNT. Então, clicando aqui nessa pastinha, legislação modelos, eu tenho aqui, pessoal, 12 exemplos de leis que eu cadastrei aqui no Zotero, e que depois eu vou disponibilizar para vocês esses exemplos, tá? Para que servem esses exemplos? Vocês vão ter esses exemplos no seu Zotero e quando você precisar cadastrar uma lei, você vai olhar um exemplo que eu tenha feito e, baseado no meu exemplo, vocês irão cadastrar as leis de vocês. Por exemplo, eu tenho essa lei aqui, de 6 de janeiro de 1997, né? Então, é uma lei do Ministério da Saúde, então eu coloco aqui no campo título Ministério da Saúde, o autor é Brasil, né? A gente coloca sempre Brasil como propositor, no caso, no campo de autor. Aqui no resumo a gente vai cadastrar a ementa. No número da lei, a gente vai colocar a lei por extenso, tem que preencher, não basta colocar o número, tem que preencher
do jeitinho que eu coloquei aqui no meu exemplo. O nome do Diário Oficial da União vai aparecer no campo Código. As páginas do código, que são as páginas que saíram lá no Diário Oficial da União. A data é a data de publicação do diário. E, se você quiser complementar, você pode colocar o link para onde ela está na internet e a data em que você acessou. Outro campo que você não pode esquecer de preencher é o campo Extra, tá? Que é o campo que você tem que colocar o lugar. Inclusive, pessoal, esse campo extra você vai ter que preencher também na entrada de artigos de periódicos, tá? É uma coisa que a ABNT deixa como obrigatória e você precisa preencher. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o artigo de periódico e vou mostrar exatamente como deve ser feito o preenchimento, só para enfatizar para vocês. Então, olha, eu tenho aqui 2 exemplos variados de legislação. Esse aqui, por exemplo, é uma resolução RDC, esse aqui é uma resolução normativa, tá? Esse aqui é uma portaria, outra portaria, mais uma, a Lei Orgânica da Saúde, que é 8080. Tá vendo, pessoal? Então tem vários exemplos aqui de leis e de legislações que vocês também terão lá no Zotero de vocês. E como você pode ter esses exemplos no Zotero de vocês? Como é que você vai fazer para fazer o download desses estilos e ter toda essa pastinha igualzinha a minha aqui no Zotero de vocês? Bom, eu vou voltar lá no blog e vou mostrar o que você vai fazer, tá? Mas antes, já que eu vou colocar, importar documentos para o meu Zotero, o que a gente tem que sempre fazer antes? Criar uma pastinha para que esse tipo de material seja armazenado dentro e não misture com o que eu já tenho aqui no Zotero, né? Então, eu vou criar aqui, ó, no cantinho esquerdo, nessa pastinha amarela, nova coleção, e eu vou criar aqui, ó, leis novas, ou leis exemplos, como vocês preferirem aí. Vou criar com esse nome aqui. Então, tá aqui, ó, a pastinha está vazia. Agora sim, eu vou lá no blog e mostrar para vocês como eu faço a instalação das leis aqui, a importação desses exemplos para dentro do Zotero de vocês. Então, já estou aqui no blog, eu vou descer aqui o primeiro post, o segundo, o terceiro, o quarto post. Bom, pessoal, esse aqui é um post especificamente sobre as legislações para quem usa a norma ABNT. Então, você vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho, clica aqui para fazer o download em formato RIS, tá? Então vou clicar aqui. Mais uma vez ele vai mostrar aquele aviso que não consegue visualizar, mas isso é coisa do Google Drive, não se preocupe. Você vai clicar aqui no botão de download, esse botão azul. E ele vai fazer a mesma pergunta lá do Zotero Connector. Você deseja importar isso para o Zotero? Eu vou clicar aqui em OK. E olha o que ele vai fazer. Naquela pastinha que eu acabei de criar, leis novas, ele já está salvando aqui, ó, aqueles 12 exemplos. Pronto, já salvou. Vamos ver como é que ficou lá no Zotero. Pronto, aqui, ó, a pasta leis novas com todos os exemplos que eu já criei e deixei aqui prontinho para vocês. Então, quando você precisar cadastrar uma lei que não seja nenhuma dessas daqui, você vai aproveitar o exemplo meu que já está pronto, como se fosse um carimbo, como se fosse um molde, né? Então você vai pegar aqui o que você acha que é mais parecida com a que você tem e você vai fazer o preenchimento manual, apagando aqui a informação que eu coloquei e colocando a informação da sua lei. Você vai utilizar a minha como se fosse um modelo, né? Como se fosse um molde aqui, um carimbo, e vai fazer a alteração dos metadados aqui para a lei que você está usando. Vai ficar muito mais fácil porque você vai saber exatamente o que preencher, né? Aonde preencher. Então, vai facilitar bastante a vida de vocês e vai garantir que no final das contas vai fazer a referência bibliográfica perfeitamente em consonância com a norma ABNT. E a última coisa que eu quero mostrar para vocês é aqui, vou voltar aqui nessa pasta de teste onde tem os artigos. Vou clicar aqui nesse artigo
que eu fiz aquele preenchimento das páginas, eu queria mostrar para vocês aquele campo extra. É um campo obrigatório na norma BNT para artigos, e muita gente não faz isso, acaba não preenchendo. É obrigatório o preenchimento do campo de lugar. Ó. Esse aqui, por exemplo, vai ser um problema, ele não está com o campo de lugar. Tá? Então eu deveria identificar qual o lugar deste artigo, qual o lugar dessa revista, no caso, né? Da editoria dessa revista, e colocar aqui a cidade. Né? Vou pegar esse outro artigo aqui do Arai, por exemplo. Esse aqui, ó, já tem preenchido, São Paulo. Que vai acontecer se você não preencher esse campo? Lá na norma BNT, ele vai aparecer o símbolozinho, se você deixar isso aqui em branco, vai aparecer aquele símbolozinho que a norma obriga que você coloque, que é o S.L. Tá? No meu caso aqui, isso iria acontecer com esse artigo aqui do when, que está sem o lugar. Se eu não conseguir identificar, não conseguir descobrir, eu deixo em branco e ele vai gerar com um símbolozinho entre colchetes escrito S.L lá na norma, lá na referência, né? No caso desse aqui do Arai, não, ele vai colocar São Paulo direitinho. Eu vou mostrar para vocês agora, só para finalizar o vídeo lá no Word, como esses dois artigos aparecem, só para vocês verem isso que eu estou falando. Bom, então eu estou aqui no Word e eu já gerei a citação e a referência via Zotero. Isso eu vou mostrar para vocês no vídeo da semana que vem, como gerar citações e referências usando o Word, né, fazendo a escrita acadêmica. Então eu já criei aqui a citação, né, do when e do Arai, e vamos ver como é que ele gerou aqui. No caso, ele coloca em ordem alfabética, então a primeira referência porque a BNT pede que seja em ordem alfabética, né, pessoal? Então a primeira referência que ele colocou foi a do Arai, né? E ele colocou aqui, ó, a cidade de São Paulo, porque eu preenchi aquele campo extra com essa informação. Né? Já no caso do when, eu deixei aquele campo extra, no caso desse artigo aqui do when, né, eu deixei aquele campo extra em branco. Então ele coloca, ó, essa anotação aqui que eu falei para vocês, S.L. Tá, pessoal? Isso é uma das coisas que eu programei no estilo da BNT e que as demais normas, aquelas que já estão no repositório do Zotero lá, ainda não fazem, tá, pessoal? Então a minha norma já faz essa verificação do campo e faz o preenchimento adequado como a BNT pede que seja, tá? Na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês como organizar melhor os documentos das pastas do Zotero, como retirar os duplicados, enfim, como deixar a nossa biblioteca pessoal um pouco mais organizada para que a gente consiga depois fazer a escrita acadêmica de maneira mais tranquila. Então só na semana que vem é que eu vou mostrar como fazer a escrita acadêmica usando o Word. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima videoaula.